Olá pessoal, eu gostaria nesse vídeo de fazer a distinção entre várias acepções do termo positivismo. É claro que nós na filosofia do direito lidamos, quase o tempo todo com essa corrente da filosofia do direito chamada positivismo jurídico, mas o termo é usado também em outras acepções dentro da filosofia, dentro da sociologia. Então o que eu quero rapidamente definir e distinguir 4 espécies de positivismo, para que nós saibamos identificar do que se está falando quando esse termo for aventado. Então nós vamos distinguir o positivismo jurídico, o positivismo científico, o positivismo sociológico e o positivismo lógico, e tentar relacioná-los de alguma forma ou não. Então o positivismo jurídico, como eu disse, é essa corrente da filosofia do direito, segundo a qual o direito tem uma origem social, uma origem estatal, não é uma origem justamente distinta da moral, né? Uma das características do positivismo jurídico é a tese da separação entre direito e moral, e além disso a tese das fontes sociais do direito. Então o direito não reside para o positivismo nas nossas concepções morais, nas nossas intuições morais, mas o direito reside nas leis emanadas do Estado, nas normas jurídicas emanadas do Estado, né? De uma forma simplificada seria isso o positivismo jurídico. Já o positivismo científico é uma doutrina de um sociólogo, chamemos assim, de um filósofo, seria melhor dizer, francês, do século XIX, da segunda metade do século XIX, que é Auguste Comte, Comte com M, C-O-M-T-E, Auguste Comte. Então Auguste Comte teve uma influência muito grande, e o positivismo científico consiste vamos dizer, em uma exaltação da ciência que se desenvolveu grandemente no século XIX. Então o século XIX é o século do desenvolvimento científico, não é? Se a Revolução Industrial ela começa antes, no século XVII, sobretudo XVIII, ela se intensifica, mas o século XIX é o século em que se aprofundam as descobertas científicas em várias áreas, na química, na física, até nas ciências naturais, não é? Como com Darwin, a teoria da evolução, na psiquiatria, em vários domínios. Então esse desenvolvimento fenomenal da ciência que levou no século XIX ao transporte ferroviário, né, à eletricidade, a tantos aspectos que revolucionaram a vida social. É claro que esse desenvolvimento científico ele teve uma influência muito grande no pensamento, não é? Na filosofia. E Comte vai ser justamente esse filósofo que exalta o desenvolvimento da ciência e que de alguma forma quer espelhar esse desenvolvimento das ciências naturais nas ciências humanas, nas humanidades, na política, na ética. Então o positivismo científico é basicamente isso. Comte falava em 3 estágios da humanidade. O estágio religioso seria o primeiro, o mais rudimentar, que seria substituído pelo estágio metafísico, que seria o estágio da filosofia, não é? De toda a filosofia anterior a ele, e o estágio então, o último, o estágio científico.
Então a ciência acaba aí superando a filosofia. E isso, de uma certa forma, é uma verdade, é um aspecto do desenvolvimento da filosofia e da ciência. Muitos aspectos que eram da filosofia, digamos, desde a antiguidade, a filosofia se ocupava da física, por exemplo, né? A ciência vai, de alguma forma, carcomindo o objeto da filosofia, né? Aristóteles escreveu sobre a física, escreveu sobre a biologia, mas as ciências vão devastando esse objeto da filosofia, né? Embora de alguma forma eu acredito que não tornem sem objeto a filosofia, mas diminui o objeto da filosofia. E Kant vai dizer que a ciência supera por completo a filosofia. Mas ele também acredita que a sociedade está submetida a leis científicas, a leis naturais. Então me parece que é essa a característica principal do positivismo científico, que o estudo da sociedade busca também encontrar leis, né, como as leis naturais, das ciências naturais, das ciências duras, chamadas assim, né? Então, seria possível encontrar leis do desenvolvimento social a serem aplicadas no âmbito da política, né? Leis a serem aplicadas no âmbito da ética. Então, de alguma forma, o pensamento ético também acaba tendo nos séculos 18, 19 essa pretensão de cientificidade. Isso é o positivismo científico de Augusto Comte. E ele está ligado diretamente a uma outra acepção do termo positivismo, que é o positivismo sociológico, que na verdade me parece que é um desenvolvimento do positivismo científico de Comte. É o positivismo sociológico, sobretudo associado ao sociólogo francês, ao pai da sociologia moderna, Émile Durkheim, né? Então Émile Durkheim e outros pensadores como Marcel Mauss e outros sociólogos franceses estão ligados a essa corrente do positivismo sociológico, né, da sociologia propriamente, a sociologia científica nascente. Então, o positivismo sociológico, ele se caracteriza por essa pretensão que eu falei, que já era de Comte, de entender que nas sociedades, o estudo das sociedades revela leis naturais, os fatos sociais. Então, a busca do fato social como um fato externo, independente da vontade humana, uma lei externa que rege a sociedade. E aí eu me lembro de uma obra famosa de Émile Durkheim, que é O Suicídio, sobre o suicídio, né? em que Durkheim trabalha com estatísticas para mostrar as taxas de suicídio como sendo um fato social. Então é algo até difícil de se explicar da maneira como ele coloca, porque há uma certa dissociação do fato social das vontades individuais. Então ele diz que, né, o suicídio, a taxa de suicídio, ela vai se verificar obrigatoriamente numa determinada sociedade, né, como se fosse uma corrente dessa tendência ao suicídio vai se materializar num certo percentual, como uma taxa de suicídio, né, como um fato social. Então é esse nascedouro da sociologia, em que se acredita que ela é como uma ciência natural, ela é capaz de revelar leis científicas da sociedade. Então está muito ligado, me parece, ao positivismo científico de Comte.
sendo um desenvolvimento, né? Me parece que Comte era uma coisa ainda um tanto, apesar da pretensão científica, mas uma coisa um tanto até fantasiosa. Eu estava lendo um livro de um autor inglês que ele conta, e eu não sabia, que Comte quis instituir uma religião positiva, né? Em que justamente o objeto da adoração, da devoção das pessoas seria a ciência, e haveria até um pontífice com sede na Europa, que seria, vamos dizer, o Papa da ciência. E esse autor inglês diz que o próprio Augusto Comte, ele pretendia ocupar essa função. Mas, então, era uma exaltação da ciência e no lugar da religião, no lugar da própria filosofia. E Durkheim já é um cientista social que tem objetos de estudo mais específicos, não tão amplos, mas com esse enfoque de encontrar também leis sociais. Essa concepção da ciência nas humanidades, as chamadas ciências sociais, ela vai sofrer críticas. Ela vai sofrer críticas, por exemplo, de Max Weber, que vai dizer: não faz sentido que uma ciência social, uma ciência humana, busque leis naturais, como as leis naturais. O que a ciência humana busca é a compreensão dos fenômenos. Então ele fala em ciências compreensivas contrapostas às ciências naturais. Então começa a haver uma crítica a essa concepção científica das humanidades, da política, da sociologia, né, da antropologia. E isso abrange, por exemplo, o próprio marxismo. Se fala que o marxismo, ele de alguma forma, ele também é influenciado pelo positivismo do século XIX, mas não o positivismo jurídico, é o positivismo científico de Comte, o positivismo sociológico, em que vai se tentar descobrir leis sociais. E justamente o marxismo também enuncia essas leis do desenvolvimento histórico, e por isso também essa crítica que se faz no século XIX ao positivismo científico algumas vezes abrange a crítica do marxismo. Então vimos já 3 espécies de positivismo: o positivismo jurídico, que é o nosso, o positivismo científico de Comte e o positivismo sociológico de Durkheim. Mas antes de sair do positivismo sociológico, aí sim, voltando a uma corrente da sociologia do direito, é preciso lembrar que ele está umbilicalmente ligado a uma corrente da sociologia do direito que às vezes não é tão falada, que é o sociologismo jurídico. O sociologismo jurídico ligado por exemplo, aos franceses Maurice Horiot, ao francês Léon Duguay. Então, há 2 publicistas franceses que são influenciados aí, né, pelo positivismo científico, pelo positivismo sociológico, e que, de alguma forma, eles iniciam essa corrente do sociologismo jurídico, que acaba encontrando uma expressão muito relevante no austríaco Eugen Ehrlich. A pronúncia talvez seja Ehrlich, mas se escreve assim: Eugen, E-H-R-L-I-C-H, Ehrlich. Então, esse é o sociologismo jurídico, que acredita, né, que o direito é um fato social. Então, esses sociologistas jurídicos vão dizer sempre que, por exemplo, aquele brocardo ubi societas ibi jus, onde há sociedade, há o direito, e o direito é um fato social.
E a normatividade do direito não vem do direito positivo estatal, vem da consciência social de que uma determinada conduta é obrigatória, de que uma determinada conduta é proibida e de que uma determinada conduta é permitida, mas são leis sociais. O direito estatal corre atrás dessas leis sociais e não pode contrariá-las, né? Segundo o próprio Duguid, se o direito estatal contraria uma lei social, ele fica, de certa maneira, ineficaz. E quem haveria de negar uma certa verdade a essa corrente, né, do sociologismo jurídico, que está ligada ao positivismo sociológico, de alguma forma ao positivismo científico, tentando fazer essas relações. E o sociologismo jurídico está ligado a uma outra corrente mais conhecida da filosofia do direito, que é o realismo jurídico, que tem suas versões escandinava e sua versão anglo-saxônica, propriamente americana, né? Anglo-saxônica não, americana. Então, o realismo jurídico, ele tem um pé lá no sociologismo jurídico. Mas vamos então à nossa última acepção do positivismo, que é o positivismo lógico. O positivismo lógico, que está ligado ao Círculo de Viena. Viena, capital da Áustria. Então, o positivismo lógico está ligado a esse Círculo de Viena, que era um círculo, um grupo que envolvia filósofos e cientistas europeus ali da primeira década do século XX até entreguerras, até antes da Segunda Guerra Mundial. Então, esses pensadores do positivismo lógico, eles se basearam inicialmente no filósofo Ludwig Wittgenstein, da primeira obra de Wittgenstein, que é o Tratado Lógico Filosófico. Então, eles se baseiam inicialmente em Wittgenstein. Wittgenstein chega a frequentar esse Círculo de Viena, embora não me pareça que ele fosse um integrante assíduo do Círculo de Viena, mas o objetivo, a preocupação do positivismo lógico do Círculo de Viena é, sobretudo, uma preocupação epistemológica. A epistemologia é aquele setor da filosofia que estuda o próprio conhecimento. Então, se eu digo que uma cadeira é azul, isso é uma afirmação de primeira ordem, não é baseada aqui numa percepção visual, numa convenção linguística. A cadeira é azul. Mas quando eu passo a me questionar, por exemplo, o que é a cor, como eu posso fazer essa afirmação, se essa afirmação é verdadeira, se o conhecimento empírico dos sentidos, ele é um conhecimento verdadeiro, então eu estou saindo dessa afirmação de primeira ordem, né, para um questionamento de segunda ordem, de segundo nível, que é a epistemologia, que é um estudo sobre o conhecimento. Então, a epistemologia, de alguma forma, depois de Descartes, é uma das principais preocupações da filosofia como um todo. Descartes, Hume, Kant, né, a discussão sobre o ceticismo, que já havia na filosofia antiga, mas que é mais ainda presente na filosofia moderna, na filosofia contemporânea. Então, o Círculo de Viena tem uma preocupação epistemológica em estabelecer o que é a ciência, qual é o objeto da ciência, o que é que nós podemos chamar de um conhecimento científico. E, em geral, a impressão que eu tenho, não sou um especialista nisso,
mas a impressão que eu tenho é que a concepção do Círculo de Viena sobre a ciência é uma concepção restritiva. Talvez de alguma maneira eles estejam reagindo às pretensões do positivismo científico, do positivismo sociológico, para dizer, olha, até aqui a ciência vai, a partir daqui a ciência não vai mais. Então, um dos critérios ligado a um dos membros do Círculo de Viena, de que não lembro o nome agora, é, por exemplo, a questão do verificacionismo. É científico o que pode ser verificado, o que pode ser demonstrado cientificamente com os critérios da ciência. Aí você pode dizer, esse é um conhecimento científico, é um conhecimento que se impõe intersubjetivamente, se impõe a todas as subjetividades. Isso é a ciência. Mas o positivismo lógico, o Círculo de Viena, vai ter uma tendência a descartar muita coisa que se pretendeu que era científica. O Círculo de Viena vai dizer, isso não é ciência, isso é metafísica, isso é política, isso é ética, e o Círculo de Viena rejeita a ética científica, não é? Rejeita que os valores possam ser definidos cientificamente. Então essas são as características do Círculo de Viena, que é um pensamento muito poderoso, eu acho. Eu gosto do Círculo de Viena, porque de alguma forma a ciência, até no mundo do direito, às vezes ela é invocada, não é? Para se impor uma determinada conduta, olha, isso é científico. Mas, justamente por isso, a gente tem que ter uma concepção restritiva de ciência, né? Porque a ciência acaba sendo uma retórica. Então a gente tem que sair dessa retórica para admitir o que é rigorosamente a ciência. Fora disso, a gente está no campo do debate, da política, da ética, da democracia. Mas realmente o que for científico é verdade e se impõe. Então, por isso, eu acho importante a reflexão do Círculo de Viena. E aí lembro alguns autores do Círculo de Viena. O seu líder Moritz Schlick. Moritz Schlick é o líder do Círculo de Viena. Judeu, acaba sendo assassinado por um fanático na década de 30, não é? Com o crescimento, a tomada de poder dos nazistas. Então Schlick é assassinado. Outros grandes filósofos e cientistas fazem parte do Círculo de Viena. Eu anotei aqui alguns nomes, quase todos em alemães, não é? Weizmann, Otto Neurath, Philipp Frank, Reichenbach, todos grandes cientistas e filósofos que com o nazismo, muitos deles emigram para os Estados Unidos e vão levar para os Estados Unidos as concepções do Círculo de Viena, vão fortalecer o que se chama no mundo anglo-saxão de filosofia analítica. Outros nomes ligados aqui também ao Círculo de Viena, Tarski, e nomes mais ligados ao mundo anglo-saxão também do Círculo de Viena, como Quine e Ayer. Ayer é um autor que escreve sobre a ética e a metaética, um questionamento sobre o conhecimento ético, e eu usei falei um pouco de Ayer no meu livro Neoconstitucionalismo e Verdade, Limites Democráticos da Jurisdição Constitucional, pela editora Lumen Juris. Então, esse é o positivismo lógico. E aí, eu me encaminho para o fim, lembrando de uma reflexão de Norberto Bobbio, positivista jurídico italiano,
não é? Porque por quem eu tenho um carinho muito grande, aprendi muito com os livros de Bobbio, porque ele tem uma forma muito agradável de escrever, de ensinar, não é? Então é aquele autor que nos cativa. E Bobbio, acho que no seu livro O Positivismo Jurídico, publicado no Brasil, Bobbio diz que o termo positivismo jurídico, né, essa palavra positivismo no positivismo jurídico, não tem nada a ver com o positivismo científico, com o positivismo sociológico, nem com o positivismo lógico, né? Uma coisa que eu não falei é que talvez em algum momento o positivismo científico de Augusto Comte seja também tratado como positivismo filosófico, mas não estou certo disso, me ocorreu isso agora. Então Bobbio vai dizer, olha, o positivismo não vem disso. O termo direito positivo surgiu na Idade Média e ele cita lá o autor medieval que usa pela primeira vez o termo direito positivo, como sendo o direito efetivamente existente, o direito posto pelo Estado. Então, Bobbio diz isso. Mas eu me atrevo a fazer uma pequena consideração discordante e divergente de Bobbio. Em que sentido? Eu penso que Hans Kelsen, positivista jurídico do século XX, ele tem sim alguma relação com o Círculo de Viena. E não só sou eu que estou dizendo isso, alguns autores já apontaram. Eu não poderia dizer aqui a vocês se Kelsen frequentou o Círculo de Viena, mas sim ele tinha relação com esses filósofos e cientistas. Uma obra de Kelsen foi publicada depois por Carnap, que era um dos membros do Círculo de Viena, e a preocupação de Kelsen, a metodologia kelseniana de constituir uma ciência jurídica pura, isenta de quaisquer considerações sociológicas, filosóficas, morais, é certamente influenciada pelo Círculo de Viena. Então, eu acho que existe sim uma relação do positivismo jurídico com o positivismo lógico, mas quando nós estamos tratando do positivismo jurídico de Hans Kelsen, do positivismo jurídico kelseniano, que é do século XX, da primeira metade, como também o Círculo de Viena e o positivismo lógico. Então seriam essas as minhas considerações sobre essas distinções, e acho importante termos em mente essas noções para nos situarmos nas leituras, percebermos quando o termo positivismo é usado num sentido ou em outro. Muito obrigado.